nós vimos na aula passada, nós fizemos aí a introdução à função exponencial. Agora nós vamos trabalhar com uma equação exponencial, certo? Vamos lá. Então, quando nós temos uma equação do primeiro grau, uma equação polinomial, né? Nós resolvemos assim, né? Então eu tenho aqui, deixa eu pegar um outro pincel. Está com uma escrita um pouco mais grossa, melhor para enxergar. Então, olha só, quando eu tenho, por exemplo, 2x menos 4 igual, por exemplo, a 10. Como que nós fazemos aqui para resolver essa equaçãozinha do primeiro grau? Resolver esta equação do primeiro grau, grosso modo, aí é você isolar o x. Neste caso, né, você vai isolando, você vai passando as coisas para o outro lado, de modo que o x fique sozinho, né? Então você vai ter 2x igual, o 4 negativo vai positivo para o outro lado, então você vai ter 10 mais 4, 14, certo? E 2x igual a 14, o 2 multiplicando passa dividindo, então você vai ter o x igual a 14 dividido por 2, que é igual a 7, certo? Beleza. Tudo bem, até aqui, beleza. Certo? Então, é uma maneira de nós resolvermos a equação do primeiro grau. Quando nós temos uma equação do segundo grau, ainda uma equação polinomial, né? Nós trabalhamos aí até semana passada. Então, eu tinha por x ao quadrado menos 3x mais 2. Aí nós temos essa equaçãozinha aqui, uma equação do segundo grau. Nós aplicamos a fórmula de Bhaskara e achamos as duas soluções, x1 e x2. Tá bom? Às vezes não tem solução, no caso do delta ser negativo, mas isso aí tudo nós já vimos. Agora, nós vamos trabalhar com a equação exponencial. O que é equação exponencial? Quando a incógnita está no expoente. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Então, deixei a definição para vocês aqui. Vou mandar o resumão com todas essas informações para vocês, tá? Mas vamos lá. Uma equação exponencial é toda equação com a incógnita no expoente. Beleza? Por exemplo, a igualdade 2x igual a 4 é uma equação exponencial. Vamos ver se é mesmo? Tá? Então, olha só. Tem aqui 2x igual a 4. É uma igualdade, certo? A incógnita é x. Então, 2 elevado a alguma coisa, certo? É isso quer dizer, né? 2 elevado a alguma coisa que é o x é igual a 4. Quem é essa coisa? Beleza? Então, olha só. Por exemplo, a igualdade 2x igual a 4 é uma equação exponencial. E é fácil ver que x igual a 2 é a solução. O que é a solução? É o valor de x que satisfaz a igualdade. No caso, 2. Se no lugar do x eu colocar 2, então eu vou ter 2 ao quadrado é 4. Então, x igual a 2 é solução desta equação. É o número que torna essa igualdade verdadeira. Beleza? Mas sempre está na cara, sim, a resolução, que nem nesse caso. Você pensa, né? O número 2 elevado a alguma coisa é 4. Que coisa é essa? 2. Mas nem sempre é fácil você enxergar. Por exemplo, se você tivesse 2 elevado a x igual a 8, por exemplo. 2 elevado a x igual a 8. Está meio na cara que o x... Se o x vale 3, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, para x igual a 3, também eu tenho essa igualdade. Isso é verdade, né? Só que nem sempre você vai bater o olho e vai conseguir deduzir a solução. Para isso, nós temos os métodos de resolução que usam, muitas das vezes, né? Muitas das vezes não, todas as vezes, mas usam propriedades da potenciação. Aí, em cada situação você vai usar uma propriedade diferente. Beleza? Então vamos apagar aqui. Então vamos ver qual que é o método de resolver uma equação dessa. Beleza?
Então, olha só, por exemplo, a igualdade 2x igual a 4 é uma equação exponencial. E é fácil ver que x igual a 2. É a solução, conforme nós já comentamos. De modo geral, a resolução de uma equação exponencial baseia-se na comparação de potências de mesma base. Isto é, tem uma propriedade, pessoal, que é a seguinte. Nós sempre vamos trabalhar com potências positivas e para essas potências vale o seguinte, certo? Se A elevado a um número x, eu vou colocar x, é x só. Se A elevado a x é igual ao A elevado a y, isto ocorre apenas se x é igual a y. Beleza? Tá? Essa propriedade é usada para resolver as equações exponenciais. Beleza? Essa propriedade é usada da seguinte maneira. Como que nós usamos essa propriedade? Do seguinte modo. Pode-se estabelecer um processo de resolução de equações exponenciais do tipo ax igual a b usando esta propriedade. Como? Reduzem-se a e b para a mesma base, quando isso é possível, nem sempre nós podemos fazer isso, nós vamos trabalhar com os casos em que isso pode ser feito, tá? Reduzem-se a e b para a mesma base, utilizando-se as propriedades de potenciação. Aí o que nós fazemos? Tendo potências de mesma base, eu consigo igualar os expoentes. E uma vez que eu igualo os expoentes, eu consigo determinar a incógnita. Vamos resolver um caso onde eu desmascaro tudo que está aqui, beleza? Então, aqui tem as propriedades das potências que nós vamos recorrer a elas quando necessário, beleza? Então vamos resolver esse exemplo utilizando as informações que estão aqui. Vou fazer uma outra lousa com exemplo sem apagar isso, tá? Então vamos lá. Certo? Resolva a equação 3x igual a 81. Beleza. Vamos ler daqui para baixo. Pode-se estabelecer um processo de resolução de equações exponenciais do tipo a elevado a x igual a b. Tem essa cara? Tem. 3 elevado a x igual a 81. Tem. Beleza. Reduzem-se a e b para a mesma base, se possível, utilizando as propriedades de potenciação. Então, olha só, pessoal. Vamos ver aqui. Eu tenho 3 elevado a x igual a 81. O primeiro passo diz que eu posso pegar a e b e reduzir para a mesma base. O que significa isso? Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio da fatoração, certo? Como que é a fatoração? Você tem 3x igual a 81. Pega 81 e coloca aqui do lado. Será que eu consigo deixar esse 81 com uma potência de base 3? Porque olha só, reduzem-se a e b para a mesma base, para potências de mesma base, certo? Eu vou até escrever aqui, ó, reduzem-se a e b para potências de mesma base. Vou até arrumar isso nas notas de aula. Reduzem-se a e b para potências de mesma base. O 3 ele é um número primo, né? Você não consegue mais mexer com ele, tá? Ele é irredutível, ele é um número primo. Tá, não vou entrar muito nesse mérito não, tá? Então olha só, 81 divido por quem? Por 3. Vem quem aqui? 27. 3. 9. 3. 1. Acabou.
O 87 pode ser reduzido para uma potência de base 3? Pode. 3 elevado a x igual a 81 equivale 3 elevado a x igual a 3 elevado a quanto? 4, né? 3 elevado a 4. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Então, o que eu acabei de fazer? Pode-se estabelecer um processo de resolução de equações exponenciais do tipo. É uma equação exponencial desse tipo. 3x elevado a 81. O 3 está fazendo o papel do A e o 81 está fazendo o papel de B. Como que eu faço isso? Como que eu estabeleço? Reduzem-se A e B para potências de mesma base. Se possível, utilizando as propriedades de potenciação. Então eu consegui fazer. Aqui eu nem precisei recorrer a nada do que está aqui, ó. Certo? Nem precisei. Então eu peguei o 81, reduzi, e agora eu tenho A e B, 3 elevado a x igual a 81, que agora é 3 elevado a 4. Então eu tenho 3 e 81, 3x e 81, escritas como potências de base 3. Pessoal, o que significa? 3 elevado a x ser igual a 3 elevado a 4? Olha só, que interessante aqui. Aí eu retorno do seguinte modo. Eu vou olhar para a parte de cima. A elevado a x1 é igual a A elevado a x2. Se somente C, x1 igual a x2. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a quarta. C somente C, x é igual a 4. O que eu acabei de resolver? A equação exponencial. Eu acabei de resolver. X igual a 4. Então, qual que é a solução da minha equação? 4. Certo? Olha só, 3 elevado a quarta, 81. Vamos fazer a de baixo? Vamos. Vamos resolver a equação 2 elevado a x menos 3 igual a 16. Beleza? Então, é parecido com esse. A diferença é que eu tenho uma potência que não é só uma potência x, 2 elevado a x, é 2 elevado a x menos 3. Mas eu posso enxergar isso aqui como uma coisa só. Tudo bem? Certo? Então eu tenho 2 elevado a x menos 3. O que eu posso fazer? Eu posso enxergar 2 elevado a uma potência, então A elevado a x, beleza? Igual B. Consigo reduzir A e B para potências de mesma base? O 2 eu não consigo mexer. Mas o 16 eu consigo? Consigo. O que eu vou fazer com esse 16? 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. 2 elevado a quarta, de novo. Então, 2x menos 3 igual a 16. Eu não vou ficar com essas flechinhas para cá e para lá, porque eu acho que isso acaba atrapalhando vocês, certo? Então, 2x menos 3 igual a 16. Qual que é o próximo passo? Você escreve 2x menos 3 igual. Eu não quero reduzir A e B para potências de mesma base. O 16 pode ficar em potência 2. Como? 16 escrito na potência 2 é 2 elevado a 4. Aí eu volto para a parte de cima. A elevado a x1 igual a elevado a x2 implica que a potência de um lado é igual à potência do outro lado. Qual que é a potência deste lado? X menos 3. Qual que é a potência do outro lado? 4. Então, x menos 3 é igual a 4. Aí, eu vou resolver aqui. Isso aqui. Né? X menos 3 é igual a 4. Então, x é igual a 4 mais 3. Que é igual a 7, né? Então, x igual a 7. Chegou em x igual a 7,
pode parar, não precisa escrever solução, o número, solução igual a 7. Tudo bem? Acabou. Tem um jeito de fazer, que é um jeito de escrever isso, que eu não gosto muito, mas eu uso. Porque eu acho que didaticamente acaba ajudando. Que é isso aqui, ó. Tá? Por exemplo, como que eu escreveria isto? Eu vou apagar, tá? Vou escrever igual... Ou melhor, eu vou deixar de verde. Quando eu deixo de verde é uma outra maneira, né? De comentar, de resolver, de tratar o mesmo assunto. Então, olha só. Então, eu tenho 3x igual a 81. Eu vou repetir, tá? Então, eu tenho 3x igual a 3 elevado a 4. Aí, a gente faz isso. O que sobra? X igual a 4. Eu não gosto muito disso, mas didaticamente é legal para você aprender, você memorizar, certo? Então, olha só, vou fazer de verde aqui, cometendo esse crime aqui. Então, eu tenho 2x menos 3 é igual a 16. 2x menos 3, 2 elevado a quarta. Mato embaixo, x menos 3 igual a 4. E aí x é igual a 7. Certo? 3 é positivo, x igual a 7. Beleza? Então, tá bom. Certo? Ok. Agora nós vamos fazer o item 3. Tá? Também é muito interessante. Determine x em... Aqui vem um probleminha da vida real, né? Determine x em 9x mais 1, 27, 9 elevado a x mais 1, 27 elevado a x menos 3. Pessoal, aí, neste caso, o 9 é o número que dá para mexer, né? O 9, eu consigo colocar isso aqui em potência de qual base? 3. Consigo colocar o 27 em potência de qual base? 3. Vamos colocar esses números em potência de base 3. Primeiro, então eu vou colocar, certo? 9, 3, 3, 3, 1. 3 ao quadrado. 27. Tá na cara que é 3 à terceira, né? 3, 9, 3, 3, 3, 1. 3 à terceira. Certo? 9 é 3 ao quadrado? É. 27 é 3 à terceira? É. Então, vou substituir esse 9 no lugar do 9, no lugar do 27, eu vou escrever isso aqui, ó. Eu vou escrever 3 elevado à terceira. Aí tem que colocar um parênteses. Ah, não, é quadrado, né? Desculpa. Quadrado. 3 ao quadrado, né? 9 é 3 ao quadrado, aí tem que colocar um parênteses. E coloca a potência lá fora. X mais 1. Igual. 27 é 3 à terceira. Certo? Aí x menos 3. Nossa, e agora, hein? E agora? Eu tenho... Na verdade, ainda nem consegui mexer bem, né? Porque a base aqui ainda é 3 ao quadrado, a base é 9. Eu não mexi na base, a base ainda está aqui dentro do parênteses. Eu ainda não reduzi a potência de mesma base. Aqui a base ainda é 3 à terceira. Então aqui a base ainda é 3 ao quadrado, dentro do parênteses, elevado a x mais 1. Aqui a base ainda é 3 elevado à terceira, que é 27 elevado a x menos 3. Mas olha só, reduzem-se A e B, no caso 9 e 27, para potências de mesma base, utilizando essas propriedades de potenciação. Depois nós igualamos os expoentes e determinamos a incógnita. Mas tem que usar a propriedade de potenciação aqui, ó. Aqui eu não consigo fazer muita coisa sem mexer. Eu não consigo fazer nada se eu não mexer um pouquinho mais. Quais propriedades de potenciação? Destas propriedades de potenciação, a que nós vamos usar é esta. A elevado a m elevado a n
é igual a elevado a m vezes n. Então, vamos lembrar disso aqui. Então, por exemplo, 2, certo? Elevado a 3 elevado ao quadrado é m dentro, n fora, multiplica. Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 2 elevado a sexta. Pessoal, mas quanto que é 2 elevado a sexta? 2 vezes 2, 2, né? 4, 8, 16, 32, 64. Beleza? Então, pessoal, o que é isso aqui? Potência. De potência, você multiplica os expoentes. Então, você tem uma potência de um número que já está elevado a uma potência, você pega esses expoentes e multiplica. Então, 2 elevado a terceira elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 2 elevado a sexta. E faz sentido isso aqui, ó. Quanto que é 2 elevado a terceira, né? 8. Tudo bem, aqui você já resolveu. 2 elevado a terceira é 8. Elevado ao quadrado. Tá, eu tinha falado que é 64, né? Quanto que é 8 ao quadrado? 64. Certo? Nossa, mas como que eu aplico isso aqui? Eu não tenho 3 elevado ao quadrado elevado a x mais 1? Então, o que está dentro multiplica o que está fora. Então, esse 3 multiplica aqui, ó. Então, eu vou ficar isso aqui, vai implicar nisto. 3, 2 vezes x mais 1. Igual 3 vezes x menos 3. Antes de cortar as bases, olha só, eu tenho que resolver isso aqui, ó. Vou fazer essa multiplicação primeiro, tá? Então eu tenho... Posso matar esse 3 já, mas vou carregar ele. Então eu tenho 3, 2x mais 2, igual 3x menos 9, né? Menos 9. Certo? Aí, pessoal, o que eu cometo aqui? Aquele crime, né? De abandonar o 3 e ficar só com o que eu tenho em cima. Tá bom? E agora tem que fazer aqui. Então, olha só. Eu tenho 2x mais 2 igual... 2 elevado a x, né? Não, que 2? Desculpa. 2x, né? 2x. 2x mais 2 igual a 3x menos 9. Agora eu tenho que ter a coragem, né, de resolver isso aqui bonitinho, né? Eu posso eu vou trazer tudo que é x para cá e levar tudo que é número inteiro para o outro lado. Então eu vou ficar com 2x menos 3x para cá, 2x menos 3x e menos 9 menos 2 para lá. Menos 2 para lá. Beleza? 2x menos 3x menos x. Estou devendo 9, estou devendo 2, estou devendo 11. Menos x igual a menos 11, multiplica por menos 1, né? Multiplica a equação por menos 1, então você vai ter x igual a 11. Certo? Então x igual a 11 é a solução desta equação exponencial. Vou gravar mais uma aula com vários exemplos para vocês a respeito de equação exponencial, certinho? Até a próxima aula.